Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus que tudo pode faz, que opera milagres, prodígios e maravilhas. Soberano e amado Deus, Deus de poder, de honra e de misericórdia, aqui estamos diante de Ti, ó Pai, Filho e Espírito Santo, para Te agradecer por tudo que tem nos dado, tem nos feito e por tudo que ainda vai nos fazer. Que a Tua graça e o Teu poder nos alcance, Senhor, em todas as nossas necessidades. Que nós venhamos a ter, Pai, a obediência, a ter o discernimento para poder ouvir e poder entender a Tua palavra. Ó, soberano és o Senhor Deus. Toma, Pai, Filho e Espírito Santo, toda a nação, porque estamos aqui, Senhor, para Te agradecer por tudo que tem nos dado e por tudo que ainda vai nos fazer. Entra com Tua mão santa e poderosa sobre os leitos dos hospitais, asilos, orfanatos, presídios masculino, feminino, aonde estão o setor das cracolândias, porque agora estão esparramadas em todos os setores do mundo, ó Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ó Papai querido, sei que suas mãos não se encontram encolhidas, nem olhos fechados, nem ouvidos tampados, nem lábios selados. Sabemos que o Senhor nos ouve, nos vê e fala conosco. Então, acerca do Teu poder e acerca da Tua palavra, Senhor, que o Senhor venha nos falar e nós venhamos a entender. Que a Tua palavra entre na tábua e seja escrito na tábua do nosso coração e toma o nosso ser, para que nós possamos estar todos os dias entoando os Teus louvores e agradecendo por tudo que tem nos dado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, é o poder, a honra e a glória para todos sempre. E se Deus é por nós, igreja, quem será contra nós? Ninguém. E operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o que Deus fará na minha e na sua vida, pois Ele é Deus. Porque a Tua graça nos alcança, a Tua proteção, porque Ele deu ordem aos anjos, ao Teu e ao meu respeito, para que nos guarde, para que venha nos livrar de todo o mal. Porque Ele disse para mim e para ti que nenhuma praga chegará à minha tenda e à sua tenda, porque Ele é comigo e é contigo. Se você crê, glorifica esse Deus, porque Ele é um Deus grande, é um Deus poderoso, é um Deus que tudo pode e faz, que opera milagres, prodígios e maravilhas. E se Ele opera, ninguém pode impedir. Ainda que nós estejamos ali olhando com os nossos olhos carnais para as dificuldades, temos que abrir os olhos espirituais e fechar os carnais. Porque os olhos carnais nos apontam a dificuldade, mas os olhos espirituais nos declaram a providência de Deus. Então é isso que você tem que crer. Você tem que ter fé, avivar a sua fé, não deixar ninguém abalar a sua fé. Tem que ter fé constante. Tem que ter fé, ainda que venham as dificuldades, venham as lutas, mas você tem que acreditar, você tem que crer. Acredite, creia. Creia. Que o dia, que amanhã será melhor. Hoje não está bom, amanhã será melhor. E se amanhã não for melhor, espere o próximo dia que vai ser melhor. A Bíblia nos diz que no mundo tereis aflições. Mas Ele venceu o mundo. Se Ele venceu, você vence, eu venço. Você apenas tem que acreditar. Nada poderá te abalar. Se Deus é contigo e é comigo. Nada. Nada. Nós temos que aprender a enfrentar as adversidades. Aprender a andar em alegria no dia da tribulação. Porque o Senhor, Ele permitiu que por 40 anos o povo vivesse andando em círculo no deserto. Porque viviam murmurando, viviam reclamando e viviam oscilando a sua fé. Eles saíram do Egito dizendo que só o Senhor
Mas quando viram as dificuldades no deserto, começaram a murmurar. Assim somos muitos de nós, que fazemos a murmuração, reclamações, vive sempre oscilando a fé. O próprio cristão vive perguntando onde o Senhor está, Deus, que não está ouvindo a minha situação. Ele está no mesmo lugar de ontem, de hoje e de amanhã, porque ele não será tirado de lá. Ele é o único que senta nesse trono do Todo-Poderoso. Porque teve alguém lá do céu que dizia que ia tirar a glória dele, ia levantar uma glória maior. Ele teve que descer. Quem é ele? Lúcifer. E com ele veio a terça parte. Tá me entendendo? Então você não pode oscilar. Você tem que crer, acreditar. Tá difícil, creia. Tá passando dificuldade, creia. Você já viu um cristão, um crente, um servidor de Deus não passar dificuldade? Se tiver tudo bem com essa pessoa, tem alguma coisa de errado aí. Eita, que esse crente tá com defeito. Porque o verdadeiro crente, o verdadeiro seguidor de Jesus Cristo sofre, passa tribulação, passa adversidade, enfrenta guerras, lutas, batalhas, mas nem todas elas são perdidas, mas são vitoriosas, porque há um general de guerra que vem comigo e vem contigo. Então creia, igreja, creia, porque você tem um Deus, eu tenho um Deus que tudo pode e faz. O diabo, ele pode até tentar, mas ele não vai te matar. Ele não vai me matar. Porque foi dado limite para esse demônio. Foi dado limite. Porque Deus deixou para mim, para você. Eu venho falando todas as vezes, as ministrações, aulas, aconselhamentos, que Deus deixou escrito para mim, para você, foi por mãos de homem, mas ele deixou escrito, porque quem escreveu foi o Espírito, deu a sabedoria ao homem a escrever, e ele disse, para Satanás, você pode tirar tudo de Jó, mas na vida dele você não toca. Olha aí. Ele deixou isso para mim, para você. E você está temendo o quê? Porque Satanás está me ameaçando. Eu estou tão preocupada que eu vou dormir em pé. Tão preocupada que eu estou com as ameaças dele. Se ele não tivesse mexendo comigo, se ele não tivesse me provocando, se ele não tivesse mexendo no meio dos meus filhos, ele não tivesse mexendo no meu ministério, se ele não tivesse mexendo na minha vida, eita papai, tua serva está com defeito, Jesus. Tem defeito aí. Tá tudo bem, tem defeito, mas estou passando luta, estou passando tribulação, estou enfrentando adversidades, enfermidades batendo em minha porta, passando as batalhas, passando as guerras. Eita, papai, sou tua serva e estou em teus caminhos corretos. Tá me entendendo? Então se levanta nesse chão de amargura aí, crente. Se levanta aí, cristão! Se levanta aí, tu não diz que faz parte do exército de papai? Ele é o general de guerra, então se posicione como um guerreiro, se posicione como uma guerreira. Não vem ser frangote, não venha ser fraco, mas venha ser forte, porque a minha Bíblia e a sua Bíblia diz, no livro de Josué, seja forte e muito corajoso. Então você tem que ser forte, tem que ser corajoso sim. Porque Deus, ele está à frente de todas as suas dificuldades, dos seus problemas, do meu. Se nada tivesse que acontecer na sua vida, nada, a sua vida seria monótona. Seria uma vida vazia. Você ia viver sempre na monotonia. Porque é uma vida vazia, uma vida sem ação. Uma vida de nem doce nem amarga. Uma vida ali totalmente aguada. Uma vida que não ia ser nem fria e nem quente. E quando você está desse jeito, o Senhor te
te vomita, nem é quente, nem é frio. O Senhor vai te vomitar. Eita, papai. Porque você causa enjoo. Não tem sabor. Tá me entendendo? Então, igreja, nós temos que acordar. Ei, desperta, tu que dormes. Desperta. E venha para o regozijo de Jesus Cristo, porque Ele é o meu e o seu pastor e nada nos faltará. Ele disse para mim e para você, ainda que tu passe pelo vale da sombra da morte, não temereis mal nenhum, porque o Senhor, Ele é comigo e é contigo. Tá me entendendo? Ele te mostrará e te apresentará os passos verdejantes. É dessa maneira, você já não anda mais na lama, você não se mistura no chiqueiro, você já não mistura, não se suja, porque você não é porco, você é ovelha. Eu sempre falo a vocês sobre a historinha do porquinho. O porquinho andava na imundície, ele vivia se lambuzando na lama. Mas ali ele foi adotado por uma pessoa. E este homem queria mudar a sua vida, mas ele sempre voltava a se misturar na lama. Mas aí um dia ele levou-o para passear, e passando viu uma clínica escrita, Clínica do Senhor. Ele entrou naquela clínica e disse ao homem que ali estava, esse porco eu o adotei, cuido dele, ensino ele, disciplino ele, dou instrução a ele. Mas todas as vezes que ele vê uma poça de lama, ele se joga e se lambuza nela. Aí o homem daquela clínica disse a ele, deixe-o aqui por uma semana e vou fazer nele um tratamento. E quando ele fez esse tratamento, com uma semana após, o homem foi buscar o porco. E quando ele chegou na clínica, ele foi instruído. Leve-o para passear, faça o que você costuma fazer. Dê banho a ele, arruma ele, perfuma ele, veste ele e leve-o para passear. Mas quando ele o levou, ele viu a poça de lama. Ele se desviou. Aí o homem foi à clínica novamente e disse ao condutor da clínica, eu passeei com o meu porco, levei e fiz tudo como fui instruído. Mas quando ele viu a poça de lama, ele se desviou dela. O que foi feito ao porco? Aí o senhor daquela clínica disse, é que eu tirei o coração de porco, eita papai, e coloquei nele o coração de ovelha. Ovelha não se lambuza na lama, ela vai para os pastos verdejantes, igreja. É isso que você tem que ver. Você é ovelha, você já não é mais porco nem porca. Você é ovelha, você faz parte do rebanho de Jesus Cristo. Você faz parte dos pastos verdejantes. Quando Deus ele nos explica essa história, Ele está querendo dizer que para você ser ovelha, você tem que deixar a imundície. Para você usar o pasto verdejante, você tem que arrumar a sua casa. Tem que deixar o que é estranho, o que é imundo, o que é errado, porque o Senhor não coxia em dois pensamentos, mas se você está coxiando, você não serve para ser ovelha desse rebanho. Eita, papai lindo! É dessa maneira, igreja! É dessa maneira que o Senhor fala. Porque você não pode ter dois senhores. Eu não posso ter dois senhores. Ou você serve a Deus ou serve a Nanon. Mas não dá para servir os dois. Então arruma a tua casa. Arruma a tua casa. Porque morrerás e não viverás. Amém, igreja? Bora lá para a palavra que se encontra no livro de Salmos de número 18. Amém? Então aqui a
a palavra do Senhor, ela vem nos dizer no livro de Salmo, de número 18, do versos 1. Aí ele diz aqui, eu te amo, ó Senhor, força minha. Aqui, abrindo esse parênteses aqui sobre esse salmo ele vem dizer sobre a vitória e o domínio. Foi um salmo que foi escrito pelo mestre de canto, o mestre Davi, que escreveu esse salmo, ali colocando as suas necessidades ao Senhor e colocando a ele sobre a vitória sobre os seus inimigos. Porque ele disse ao Senhor que o Senhor o livrou e ele cantou esse salmo ao Senhor. O Senhor livrou ele de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Então, quando o Senhor vem falando comigo e contigo nesse salmo, ele está querendo dizer para mim e para você, continuando a dizer o que Deus já estava falando. Ele te livra dos inimigos, ele te livra das mãos de Saul, porque o que tem de Saul à tua volta, à minha volta, o que tem de Saul colocando as mãos nas tuas costas e dando o famoso tapinha não dói. Eita Jesus! Mas Deus, ele vem falar comigo e vem falar contigo. Cuidado com Judas! Cuidado com Judas! Porque Judas abraçava e beijava. Mas Pedro, quando chegou diante do Senhor, o que Pedro fez? Pedro defendeu ele daquele soldado. Pedro que cortou a orelha do soldado, porque Pedro era brutão. Pedro era um homem ali que ele não tinha aquele negócio de alisar, de ficar alisando, nem passando perfuminho. Mas Pedro desembanhava a espada e ia para cima. Ele ia guerrear para defender o seu Senhor. Mas Jesus, ele olhou para Pedro e falou, ei Pedro, você não precisa fazer isso, porque se o meu pai quiser, ele dá ordem ao exército dele e desce muito exército, muitos anjos para me defender. Porque ele disse isso para Pedro, porque o propósito de Jesus e de Deus não era Pedro ser preso, porque Pedro tinha que ficar para constituir, concluir o propósito, mas o propósito era Jesus ir para o Calvário e não Pedro. Olha aí o que o Senhor fala comigo e fala contigo. Porque quando os inimigos vieram, prenderam Pedro, falaram que Pedro não sabia ler nem escrever. Mas quando Saulo, chegando a debochar de Pedro, você não tem letras, você não tem o saber da leitura, você não lê, você não assina, não sabe ler e não sabe escrever, é analfabeto. Mas Pedro virou para Saulo e disse para ele, eu posso não saber ler e nem escrever, mas o que eu tenho você não tem. Olha aí, Jesus. Muita gente pode falar de mim, de você. Pode apontar você pelo seu jeito de andar, falar, vestir. Elas podem falar, mas o que você tem, eu tenho, ela não tem. Ela pode ter o seu terno caro, a sua roupa caríssima. Ela pode ter o anel de doutor. Mas se você não tem, fica sossegado, sabe por quê? Ele pode ou ela pode ter até o anel de doutor, mas ela não tem, ele não tem a essência que eu e você temos. Nós temos o bom perfume, nós temos a essência, nós temos o Espírito Santo que habita em mim e você. Foi isso que Pedro disse. Saulo, você pode ter a leitura, você pode saber assinar, você pode saber escrever, mas sabe o que você não tem? Você não tem o poder que eu tenho. Eu tenho o poder do Espírito Santo de Deus que habita em mim. Eita, papai! Então é dessa maneira, igreja. É dessa maneira que você tem que ver. E quando os inimigos se levantam contra mim, contra você, é isso que você tem que ver. É isso que eles têm que saber. Que o que habita em você é maior do que ele. Mas
adversário, mas você tem que ter temor do Deus que é vivo, que é o grande eu sou, é o guarda de Israel. Ei, a sentinela não dorme, igreja, ela não cochila, ela te dá totalmente o respaldo, ela olha por mim e por ti, ela dá ordem aos seus anjos para vir a teu e o meu socorro. Então, aquieta o teu coração, você não está sozinho, porque Davi não esteve sozinho, ainda que Saul desse ordem para matar Davi, ninguém conseguiu matar Davi, ainda que dão ordem para me matar, ainda que dão ordem para te matar, ninguém vai me matar e nem te matar. Sabe por quê, igreja? Porque nós somos protegidos pelo Pai, nós somos protegidos pelo Filho e nós somos protegidos pelo Espírito Santo de Deus, porque nós temos conteúdo com Deus, nós temos conteúdo com Cristo. Então continue com a sua aliança com Ele. Então, para você ter essa aliança, você vai ter que deixar de ser porco, deixar de ser porca e se tornar ovelha. Porque Deus não coxia em dois pensamentos. Ele sabe muito bem o que Ele tem e o que Ele é. Agora, quem tem que saber é eu e você. É dessa maneira, igreja. Então, quando Deus ele vem falando, quando Davi vem falando nesse salmo, ele ainda fala no versos 2. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Porque é assim que eu faço e você tem que fazer. Eu invoco a Deus sobre os meus inimigos. Eu invoco a Deus. Senhor, os meus inimigos estão à minha volta. Os meus inimigos tentam me impedir de passar. Os meus inimigos tramam contra a minha vida. Armam ciladas, armam armadilhas e colocam laço para que eu tropece com os meus pés. Mas o Senhor, Ele fala comigo e fala contigo. Nenhuma arma forjada virá contra mim, contra ti. Porque eu, o Senhor, sou contigo. Eita, papai, olha aí. Nenhuma arma. E ele ainda diz que todos os principados e potestades, ele já deu ordem aos anjos para que te guarde. Eita Deus. Olha aí, Jesus. Por isso que temos que estar em constante consagração com Deus. Temos que estar em constante consagração com Jesus. Temos que ter aliança com Cristo. E não dissolver essa aliança. Ainda que você espere o que Ele te prometeu, espere na fé. Espere na fé. Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. Ele vai dar a mim e a você. Ele vai concluir as suas promessas. Ele não é Deus que não faz. A sua palavra não volta vazia, igreja. Você colocou nas mãos dele, espere com paciência no Senhor. E ele se inclinará para mim e para ti. Espere nele. Aguarde nele. Ele fará. O Senhor, Ele faz coisas maravilhosas em nossas vidas. Mas tem que ser tudo no tempo dele, igreja. É no tempo dele, é na ordem dele, é no momento dele. Ele é Kairos, nós somos Cronos.
O relógio dele não atrasa, não precisa de pilha, e nem precisa ficar ali sendo consertado. O nosso sino dele não. Então tudo o tempo é dele. A Bíblia nos fala no livro de Eclesiastes: há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então não adianta você correr se você ainda não aprendeu a andar. Eita Deus. Primeiro aprenda a andar para depois correr. Porque o tempo é de Deus. Não é meu e nem é seu. Eu falo isso como uma experiência. Em 2015, eu já havia concluído uma faculdade que foi psicologia, psiquiatria e pedagogia. Foram 6 anos de faculdade. E em 2015, eu peguei, aí Deus ele falava que para eu pagar uma faculdade, 2 faculdades que ele queria que eu fizesse. E eu comecei a pagar essa faculdade em 2015. Aí, quando foi para eu fazer todas as provas, tal, tudo, as avaliações, foi feita e eles falaram, você pode começar? Eu falei, não, eu vou pagar, mas eu quero trancá-la, porque eu só vou concluí-la depois que eu tiver pago. E eu paguei as 2 faculdades. Mas essas 2 faculdades. Então, vocês veem como que é as coisas. Aí, no dia 25 de fevereiro de 2015, eu fiz as avaliações. Aí, tinha que viajar para poder fazer, porque não era aqui em São Paulo, e lá vai ele. 2015. Só que fiz, passei para concluir a faculdade e tranquei. E deixei ali. Quando foi? Olha só como que Deus é maravilhoso. A semana passada, eu estava eu subi a escada, eu entrei no meu quarto e eu escutei Deus falar comigo. Ilma, eu olhei assim, parei. Ele pegou e falou, destranque as faculdades, porque agora chegou a hora. Eu falei, hã? Eu falei, nossa, mas... Ele falou, não tem mais nem menos. Foram 10 anos, amados. Eu falei, gente, mas será que ela está com a validade? Eu posso concluir? Lógico. E comecei a fazer a faculdade. Olha só que maravilha. Eu teria que estar indo lá, mas eu ganhei, eu recebi as aulas todas, sabe por onde? Elas totalmente gravadas, eu posso colocar ao notebook, ao computador, assistir às aulas, falar ao telefone e estar fazendo e concluindo as faculdades à distância. Olha como que Deus é maravilhoso, igreja! Olha aí o que ele faz. Olha o que ele faz. E eu comecei a realizar já, a estudar. Então, eu até falei com o médico, né? Da onde o meu filho está internado, eu falei, olha, eu não vou poder vir. De terça eu vou ter que mudar para sábado. Aí, se caso ele tiver alta antes, mas eu venho buscá-lo no sábado. Por quê? Porque eu tenho que concluir as horas da faculdade. Então, são os módulos. Então, gente, é maravilhoso. Agora eu falo para vocês, que motivo eu tenho para deixar esse Deus? Ah, mas o seu filho está internado. O seu filho foi diagnosticado com CA. Seu filho está lá no hospital. O outro está lá no Rio. O outro está lá trabalhando. Eles mal vêm te ver. Eles mal... Tá, olha para minha cara. Eu tenho Deus. Eu sou preenchida com o poder do Espírito Santo. O que está doente com essa enfermidade, ele está na mão de Deus. O que Deus tiver que concluir e fazer na vida dele, Deus vai fazer. Deus levantou Lázaro 4 dias morto. Se ele tiver que curar essa enfermidade, ele vai curar, igreja. Eu já não falei para vocês que eu tive uma enfermidade, eu não quis ouvir o nome da enfermidade pelo médico,
Porque eu não aceitei. Ele falou, você não, eu não quero ouvir o nome da enfermidade. Eu quero ouvir o nome de quem vai me curar. O senhor sabe o nome dele? Ele não sabia o nome, mas eu sabia. E eu disse a ele, 2008, vou falar com o seu superior, doutor. Eu vou falar com ele. E eu vim aqui nesse altar onde eu qual estou e disse para Deus, eu não aceito. O médico diz que tem que cortar 5 centímetros da minha perna. Eu não aceito. Eu fiquei no crime, na bagunça, dancei na frente de bateria de escola de samba seminua, requebrando com salto 8,5 no calçado nos meus pés. Agora eu venho para te servir e vou ter que puxar uma perna. Eu não aceito, Jesus! E eu falei com ele que eu não aceitava. Eu não ia permitir Satanás fazer chacota com a minha cara. E ele disse para mim, quero que você vá visitar uma das minhas casas, porque você será convidada. E eu fui, e eu vim, e essas pessoas vieram me convidar, um casal, e eu fui para lá. Chegando lá, eu pensei comigo que seria alguém daquele ministério, mas não, ia ser um varão que ia estar passando na rua, de frente àquele ministério. E Deus o colocou lá dentro. E ele veio na minha direção, marchando como um verdadeiro soldado e disse para mim, ei, mulher, Deus manda te dizer que você está com a enfermidade. Eu disse a ele, não quero ouvir o nome da enfermidade. Eu quero ouvir o nome de quem vai me curar. Você tem ele aí, ele falou para mim. Você crê que Jesus te opera? Você crê que Jesus te livra? E você crê que Jesus te cura? Eu disse, eu creio. E assim foi feito. Ele chamou as irmãs de oração para pôr a mão no meu corpo. E este rapaz orando, era um rapaz que devia de ter os seus 23, 24 anos. Ele orava, mas eu via o próprio Deus naquela pessoa, naquele rapaz. E ele falava em línguas, e ele orando, e ele diz, você recebe a cirurgia de Jesus? Eu falei, eu recebo. E assim foi feito. Eu saí dali de posse de vitória. Porque eu tenho fé. Porque eu creio. Eu saí de posse de vitória. Aí eu peguei e no outro dia eu tinha que fazer os exames. Porque o médico disse para mim, dia 18 você faz os exames. Dia 19 você vem para passar em consulta comigo. No dia 20 eu te interno. E no dia 21 eu te opero. Ei, Satanás tinha pressa. Mas ele tem que saber que o tempo é do meu Deus, não é dele. O relógio é do meu Deus, não é dele. É isso que ele tem que saber. E quando eu fui ao médico, chegando lá para fazer os exames, que eu cheguei para tirar todos os exames, eu vi uma senhora saindo daquela sala, chorando. E eu disse a ela, esses exames dói? Ela disse, não. Aí eu estou com vergonha, porque é um rapaz tão novinho lá, a gente tem que tirar toda a roupa, tem que fazer isso. Eu falei, o quê? Ela falou, tem que ficar assim, eu não vou fazer esse exame, não. Falei, mas não vou mesmo. Quando eu tô saindo na ponta do pé, o rapaz, Ilma, aí eu voltei. Porque esse exame, ele só era, porque a radiação era tão forte que eram só 4 pessoas que eram atendidas. E aí, quando ele me chamou, eu falei, moço, eu não quero fazer. Ele falou, vai fazer sim. Eu falei, não quero não. Aí vinha vindo uma moça no corredor.
Aí ela cumprimentou ele e falou, nossa, já está aqui? Ela falou, eu vim mais cedo, eu não tinha nada para fazer em casa, eu vim mais cedo. E ela trabalhava na mesma sala dele, só que ela entrava a 1 hora. E ela chegou lá a 11 horas e 4 minutos. Eu nunca vou esquecer desse horário. Sabe por quê, igreja? Porque o Kairos do meu Deus é no tempo dele. Aí ela falou para ele, quantas ainda tem para fazer o exame? Ele falou, só ela. Aí ela falou, se você quiser subir para almoçar, vai lá. E eu faço o exame dela. Ele falou, mas ainda é cedo, ela falou, sem problema, eu faço o exame dela. Tá? Por quê? Porque eu não tinha que tirar roupa diante daquele rapaz. Ei, eu sou o templo do Espírito Santo, igreja. Eu sou o templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo e o templo dele não tem que ser exposto. Tá me entendendo? E ali ela fez os exames. E aí ela acrescentou, ela falou, engraçado, eu vou fazer um outro, eu vou alterar mais esses exames, porque ele não pediu, mas eu vou fazer. Mas porque quem pediu e quem colocou isso no coração dela é o próprio Deus. E ela fez. Dia 19, lá vai eu na consulta. Quando chego diante do médico com todos os exames, que você já pegava os exames na hora. Cheguei diante dele, ele olhou os exames e falou, não, é impossível. Ele foi em outra sala, foi na outra sala, chamou até a diretora do local. Aí ele falou, é impossível. Aí ele falou, eu falei para ele, o que é, doutor? O que tem aí que é impossível? Gente, eu estava com o fêmur da minha perna esfarelado. Como que eu podia estar com o fêmur esfarelado e andando? Hã? Fala pra ciência explicar isso. Tinha caroço debaixo do braço, caroço na costela. O fêmur, a parte da minha perna já estava cheirando mal. Hã? E aí? E aí? E ali, o médico falou, impossível. Falei, o que é impossível, doutor? Aí ele olhou e falou, Ilma, senta aí. Eu peguei e falei, vou ter que fazer cirurgia de urgência. Ele falou, você foi aonde? O médico perguntou para mim. Você foi aonde, Ilma? Doutor Calandrino era o meu médico. Ele era médico da minha mãe também. Você foi aonde, Ilma? Aí eu peguei e falei, eu fui falar com Jesus, eu não disse, ele falou, quem é o meu superior? E eu disse para ele, eu fui falar com Jesus, doutor, o homem das mãos furadas. Foi com ele que eu fui falar. Eu disse para ele que eu não aceitava essa doença. Ele disse para mim, mas você sabe qual era a doença que você tem ou que você tinha? Eu falei, eu não tenho, eu tinha. Mas não estou interessado no nome dela. Eu tenho interesse de quem vai me curar e já me curou. E ele disse para mim, grande é a tua fé, mulher. Porque o fêmur está restaurado. E tem um sinal de uma cirurgia. Eita Deus! Ele é o Deus que faz, igreja! Ele é o Deus que faz! Você tem que crer! Olha eu aqui, andando! Então quem foi derrotado foi Satanás! É por isso eu glorifico, seja na tristeza, na alegria, na pobreza, na riqueza, me arrastando. Eu glorifico o nome do meu Deus que está acima de qualquer coisa. Tá me entendendo? Eu tive um filho que ele só tinha um pulmão. O meu filho do meio, o meu filho mais caçula. O médico disse que ele não ia viver. Porque ele tinha, no lugar do outro pulmão, ele tinha bolhas de ar. E essas bolhas poderiam romper e ele morrer sufocado. Ele tinha que usar um óculos, que na idade que ele tinha, era mais de 5 graus. Um óculos parecia um fundo de garrafa. Ele tinha os pés de pato, e os pés dele
muletas de ferro que era injetada na perna para ele poder andar. Porque ele foi feto de 5 meses. Feto de 5 meses. E nasceu sem a maioria dos órgãos. Ele não tinha estômago formado, não tinha intestino, só tinha um pulmão. Não tinha as costelas formadas. Só a costela direita, do lado esquerdo não tinha. A única coisa que ele tinha de inteiro era o coração. O seu cérebro era pela metade, 1/3 dele. Então ele poderia ficar também uma criança totalmente vegetando. Mas eu andava na magia negra. Mas eu fui falar com alguém que podia tudo. Naquele hospital eu deitei o meu joelho. Eu caí de joelho com meu filho nos braços. Ele estava na realidade na palma da minha mão. Porque de tão pequeno eu disse: eu sirvo ao diabo, Deus. Mas eu não quero que o meu filho sirva. Eu dou o meu filho para você, porque eu vou destruir o inferno. Eu serei levantada por tuas mãos, mas eu vou vir contra Satanás. Então livra a vida do meu filho, livra ele da morte, e eu serei guerreira para vir contra Satanás e seus demônios. Daí o meu filho está com 35 anos, ele tem pulmão, ele tem cérebro, ele não usa óculos e ele anda sem auxílio de amuleta, igreja! É dessa maneira! Então você tem que crer! Você tem que crer! Você tem que crer! Porque grande é o que o Senhor ele faz na minha e na tua vida. Então creia! Acredite! Porque ele fará. Ele fará coisas maiores do que essa. Ele fará. Glorificado é o nome do Senhor. Glorificado é o nome do Senhor. Não tema os seus inimigos. Não tema. Porque Moisés, ele disse: não temais. E vede o livramento que Deus nos dá. Foi quando estavam todos diante do pir, diante do mar, e vinha Faraó com seus cavalos e cavaleiros. Mas Faraó virou e disse que o Deus de Moisés não era sábio. Mas eu digo ao inimigo, eu digo para Faraó: o meu Deus é a sabedoria, demônio. O meu Deus é grande. E quando ele fez o quê? Com suas narinas, ele abriu o mar para que o povo de Israel passasse. E logo veio Faraó atrás. E quando passou todo o povo de Israel, Deus deu ordem ao anjo: feche o mar. E os seus inimigos, e os meus inimigos, foram todos engolidos pela água. Então é isso que Deus fala comigo e contigo nesta manhã. E se você tiver que ouvir de tarde, de noite, seja o dia que for, Deus ele fala contigo e comigo. Porque a sua palavra não volta vazia, igreja. Então todos os seus e os meus inimigos serão destituídos da minha e da tua vida. Porque isso é promessa. E se Deus ele faz uma promessa, ele cumpre. Porque ele fez aqui para Davi. E Davi, ele fez o cântico desse salmo. E ele disse: vitória e domínio. Ele tem vitória e domínio sobre os seus inimigos, igreja. E ele diz: invoca o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Deus, ele te livra dos inimigos, igreja. Ele te livra. E ele fala aqui ainda no versos 30. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. E ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Amém, igreja! Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Que seja o Senhor
Que seja o Senhor a ser louvado pela tua e a minha vida. Porque o Senhor, Ele é Deus. Glorificado seja Ele. Então creia. Creia. Creia que Deus fará muitas coisas na tua vida, na minha vida. Não desanima, não. Não desanima. Somente creia. Não murmure. Sabe, não murmure. Não fica ali oscilando na sua fé. Você está me entendendo? Então, quando a gente fala em questionar, eu gosto sempre desse louvor. Questiona ou adora. Questiona ou adora. Questiona ou adora. Aleluia. Questiona ou adora. O que você faz? O que eu faço? Eu vou adorar. Simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus te amou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória e o louvor. Aleluia! É dessa maneira, igreja. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Ele é o único, Ele é o único Deus. Que o Senhor nos abençoe, prospere e exalte. Tenha um dia abençoado, um domingo abençoado no nome de Jesus. Abram as suas mãos para receber a bênção apostólica. Que o amor, a graça, a comunhão, a consumação e a consagração do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sempre em nossos corações. E todos aqueles que crêem, digam amém. Beijo para vocês, igreja.